Então vamos dar início ao nosso primeiro tópico, o tópico de introdução à mecânica de voo. Então vamos começar primeiro falando sobre as ciências de voo, né? Comumente aí também chamado na indústria de Flight Science. Então as ciências de voo são todos aqueles conjuntos de conhecimento que eles estão relacionados ao voo, né? Ligado aí ao movimento das aeronaves, os fenômenos físicos envolvidos em relação ao voo, né? Então eu criei uma separação aqui, agrupei em 8 grupos. Então o nosso primeiro grupo aí da dinâmica de voo, né? Que a gente então trata aqui todo o modelamento, equacionamento da dinâmica de voo. A qualidade de voo em que a gente pode inferir a partir da nossa dinâmica de voo. Então o quão boa a minha aeronave se comporta, né? Como que os pilotos acham adequado a nossa aeronave para o cumprimento de uma determinada missão. Então essas coisas elas estão dentro da área aí da qualidade de voo. Um terceiro grupo de simulação, né? Então existe bastante conhecimento relativo à simulação de aeronaves, bastante especificidades. Própria aerodinâmica, então incluo aqui aerodinâmica aplicada, o CFD também. Então um conjunto de conhecimento bastante específico, né, quando a gente trata de aeronaves. Controle de aeronaves, então a parte de controle automático, né, a parte de fly-by-wire, pilotos automáticos. A gente tem também as áreas de cargas, então cargas em aeronaves, né? A aeroelasticidade, que trata da interação aí da aerodinâmica com a estrutura, né? E como que esse par aí se comporta, né? E uma outra área que é o desempenho de aeronaves. Então, se a gente agrupar, né, esses primeiros 4 tópicos, a gente teria aí o que a gente chama de mecânica de voo, né? Aqui em aerodinâmica especificamente, mais a parte de aerodinâmica aplicada, né, que é a modelagem da aerodinâmica que vai dentro dos nossos modelos. Então o que a gente vai tentar cobrir nesse nosso curso, então a parte de dinâmica de voo e a parte de simulação. A parte de aerodinâmica a gente teve o curso aí de Sorbille de aerodinâmica aplicada e estamos tendo também aí em breve aí o lançamento do curso de aerodinâmica aplicada laterodirecional. Então, tratando aqui as áreas da mecânica de voo, se a gente for olhar dentro da mecânica de voo, então quebrando em mais áreas, a gente tem a área de modelagem e simulação. Outras áreas que a gente poderia citar aí são a certificação de aeronaves, então ela envolve bastante requisitos de certificação, o cumprimento, como que a gente faz o cumprimento desses requisitos, e aí a gente pode ter modelagem, simulação, ensaios em voo, diversos métodos de demonstrar a certificação de aeronaves. A gente tem também a área aqui, estabilidade e controle, onde a gente vai tratar aí de como que a aeronave se comporta, né, em relação aos comandos, como que ela se comporta em relação a perturbações externas. E além disso, complementarmente, a gente tem a área de qualidade de voo, né, que a gente vai conseguir inferir a partir
da estabilidade e controle da aeronave se a gente tem uma aeronave com uma boa qualidade de voo, né? Outros tópicos que eu comentei que normalmente são atribuídos aí a áreas da mecânica de voo, então tem a aerodinâmica aplicada e a parte de ensaios em túnel de vento, que foram cobertos aí pelos cursos do Rodrigo Sorbilli, né? Como eu comentei, o curso de aerodinâmica aplicada e o curso de aerodinâmica aplicada laterodirecional, e todos eles aqui disponíveis pelo portal da Engenharia Aeronáutica. Outros tópicos, a gente tem a parte de ensaios em voo. A gente vai comentar muito brevemente aqui nesse curso de Introdução à Mecânica de Voo, mas a gente também vai tratar de uma forma um pouco mais profunda quando a gente tratar do curso de Identificação de Sistemas aplicado a aeronaves, né? A gente vai tratar tanto da parte de ensaios em voo quanto da parte de estimativa de parâmetro, para a gente poder estabelecer aí uma metodologia para a gente extrair informações de voo e comparar com um modelo de aeronave. Então, tratando agora das interfaces da mecânica de voo, né, dentro do universo aí de desenvolvimento de produto, especificamente em relação à mecânica de voo, a gente tem diversas interfaces. O objetivo é explicando essas interfaces para que a gente possa ir entendendo um pouco mais como que é a mecânica de voo e como que ela se relaciona frente às outras tecnologias dentro do universo aí do desenvolvimento de produto. Então, uma grande interface aí, como a gente vai poder notar ao longo do curso aí, com aerodinâmica / CFD, né? Então são a principal fonte de dados aí da mecânica de voo, vem das túnel de vento, CFD de alta fidelidade, baixa fidelidade, métodos empíricos e semi-empíricos. Então a gente tem bastante interface na mecânica de voo, porque é um dos principais componentes físicos aí que vão ditar qual que vai ser o comportamento da nossa aeronave, como que ela vai reagir aos comandos, às perturbações. Então, o principal aspecto aqui é a aerodinâmica da aeronave. Então, o tópico é uma interface, né, bastante importante, que a gente tem que conhecer bastante, né, dentro da mecânica de voo, para a gente poder desempenhar as atividades da mecânica de voo de uma forma bem satisfatória, né? Então, outra interface aqui seria com a parte de desempenho de aeronaves e operações, então fornecendo informações, análises para desempenho e operações, então como que a gente opera a aeronave em caso de falhas, toda a parte de manual, ela também acaba sendo uma interface aí da mecânica de voo, definindo como que a gente faz essa operação, né, em relação a condições de falhas, né? Outra interface em relação às propriedades de massa, né? Então aqui principalmente peso e balanceamento, além da parte de inércias também. Então bastante importante a posição do CG, né? Quando a gente trata de aeronaves. Então, mecânica de voo e propriedade de massa tem uma interface bastante grande. O profissional de mecânica de voo tem que buscar entender os casos de carregamento, os casos que definem, né, os envelopes, envelope de peso CG da aeronave. Além disso, em fases iniciais, a gente pode influenciar também as propriedades de massa, né? Então, posição do CG, a gente consegue trabalhar algumas posição da asa, por exemplo, na aeronave, para a gente acertar o CG, avaliar se bagageiros, a influência dos bagageiros no passeio do envelope,
e o que isso impacta em relação à qualidade de voo e o dimensionamento em si da aeronave. Então, interface bastante importante. Outra interface é a propulsão, né, que é a propulsão da aeronave. Então, também é um grande contribuinte aí da resposta da aeronave. Então, aonde que esse motor está posicionado, quais os níveis de tração em relação a cada fase de voo. Então, tudo isso vai influenciar bastante a dinâmica da aeronave. E, além disso, em estágios iniciais, né, da aeronave, a mecânica de voo também pode influenciar dentro de certos limites, né, certo grau de liberdade, aonde que essa propulsão vai ser posicionada, né? Outra interface bem grande, comandos de voo. Comandos de voo aqui eu incluiria a parte de atuadores, assim como a parte de comandos do piloto, né? Então, se é coluna, side stick, então tudo isso fica dentro da mecânica de voo. Como essas coisas afetam bastante a resposta da aeronave, né? Então a taxa de atuação lá dos nossos atuadores, os limites, né, os batentes desses atuadores, tudo isso são determinados, né, são parâmetros de projeto que vão ser determinados aí pela mecânica de voo, junto com a parte de comandos de voo. Então, além disso, os próprios comandos, né, do piloto, eles influenciam bastante o que a gente comentou lá sobre qualidade de voo, percepção do piloto. Então, comando muito leve, comando muito pesado, acabam influenciando como que o piloto, né, os pilotos percebem a qualidade da aeronave. Então, também uma interface aí de bastante peso aí quando a gente está tratando de mecânica de voo. Então, outra interface bem grande, a parte de lei de controle. Então, principalmente quando a gente está tratando de aeronaves fly-by-wire, mas não somente, né? Mesmo aeronaves convencionais, quando a gente tem pilotos automáticos, a gente também tem algum nível de interface aqui com lei de controle. Então, não só fly-by-wire, incluiria aqui também funcionalidades automáticas, né, como pouso automático, né, o auto-land, além do fly-by-wire em si, né, que a gente pode definir ali dentro do fly-by-wire as qualidades de voo de uma forma muito mais ampla, né? Então, outra parte de outra área de interface aí, cargas e aeroelasticidade, né? A parte de cargas calcula as cargas na aeronave, e a parte de aeroelasticidade que avalia essa interface aí entre cargas e entre as cargas aerodinâmicas e as cargas estruturais, né? Como que elas interagem, né, e modificam as distribuições ali e o comportamento da aeronave. Bom, e por último, a última interface aqui é a parte de engenharia de ensaios. Então, incluiria aqui engenheiros de ensaio e pilotos. É uma fase que normalmente acontece um pouco mais para frente no desenvolvimento da aeronave, mas uma fase bastante importante, onde a gente acaba saindo do universo de modelo e vai para o universo aí de ensaio aí, com um protótipo representativo aí do nosso produto aeronáutico que a gente está desenvolvendo. Então a interface aqui é bem grande, em especificação de ensaios, na própria execução dos ensaios, validação dos ensaios, né? Então passo uma interface, né, bem importante numa etapa bem dinâmica aí do desenvolvimento de aeronaves. Bom, então vamos comentar um pouco aqui como que a mecânica de voo está apresentada aí no mercado de trabalho, né?
Então, em relação à nomenclatura, a gente tem a primeira, né, que é direto aqui com o que a gente chamou da nossa área aqui de conhecimento, mecânica de voo, né? Em inglês é o Flight Mechanics, mas a gente tem bastante denominação, por isso a gente criou esse tópico. Então a gente vai poder ver vagas de mecânica de voo com o nome estabilidade e controle, né? Stability and Control, modelagem, simulação, qualidade de voo, ciências de voo, física de voo. Então, ela pode ser chamada aí, né, de várias formas. É importante que a gente que está vislumbrando aí uma posição dentro da área de mecânica de voo, que a gente fique bastante atento aí em toda essa nomenclatura, para a gente saber quando que tem uma vaga que correlata, né, em relação à mecânica de voo. Então tem bastante variantes aí. Outro aspecto em relação ao mercado de trabalho que eu gostaria de comentar é em relação às características, né, o que é cobrado de um profissional de mecânica de voo. Então eu tenho um exemplo aqui que retrata vários tópicos que a gente acabou comentando até agora em relação a interfaces da mecânica de voo, um pouco das atividades aí da mecânica de voo. Então, alguns tópicos aqui dessa vaga, né? Então, análise de assuntos relacionados à estabilidade e controle, né? Durante o processo aí de projeto e teste de aeronaves, desenvolvimento de banco de dados aerodinâmicos, né, para estabilidade e controle, né, que a gente viu que aqui dentro do portal a gente, dado o tamanho desse conhecimento, né, e especificidade, a gente tem a área aerodinâmica aplicada, né, tratando, mas como eu comentei, né, uma área também bastante importante, cobrada pelo mercado de trabalho para o profissional de mecânica de voo, né? Então, deixo mais uma vez ressaltado aqui que quem está buscando uma qualificação para o mercado de trabalho em relação à mecânica de voo, um diferencial aí é investir bastante tempo aí na área de aerodinâmica aplicada. Então, identificação de questões relativas à estabilidade, controle, né, e proposição de soluções, como eu comentei em relação à interface com lei de controle, né, então suportar a parte da suporte, né, a área de desenvolvimento de lei de controle, né, e também atuar no desenvolvimento das próprias leis de controle, né. Definição de requisitos para túnel de vento, né? Então mais um tópico aí que a gente pode extrair lá da área de aerodinâmica aplicada. Suportar a parte de estabilidade e controle, né, em relação aos ensaios em túnel de vento, né, em relação à execução, relatórios, parte de dados, né, aqui em relação a momentos de articulação, né? Mas aqui é um tópico geral, né, em relação à implementação de dados de origem CFD / túnel de vento no modelo de simulação, né? Então aqui é a interface com cargas especificamente, né, que é prover as informações no modelo que sejam úteis aí para o time de cargas poder fazer as simulações e extrair as cargas aí no envelope da aeronave. Então, em relação a dimensionamento da superfície de controle, ângulos de deflexão, a taxa de variação dos atuadores, contribuir para a parte de estabilidade e controle em relação a requisitos de certificação, né? Então aqui é a certificação civil, uma aeronave de transporte, né? Então a gente tem os requisitos aqui, o FAR e o CS25, né? Os principais requisitos aí junto com
com os requisitos da aviação civil, os RBAC 25, né, da ANAC aqui no Brasil, os principais requisitos aí de certificação aeronáutica aí quando a gente trata de produtos de transporte. Então, também fornecer dados relativos a manuais, né, que também a gente comentou ali nas interfaces, tanto em relação à operação normal quanto procedimentos de falha, né, que ele está chamando aqui de emergency procedures, né. Então, como que eu devo operar a minha aeronave quando eu tenho alguma falha, né? Então, isso também vai para os manuais da aeronave. E aí, para finalizar os tópicos aqui desse exemplo, suportar a parte de estabilidade e controle em relação aos ensaios em voo, né? Então, como a gente viu aí, ele passa por diversas interfaces que a gente tem aqui e diversas áreas dentro da própria mecânica de voo, né? Então, um exemplo bem completo aí do que se espera no dia a dia aí de um profissional de mecânica de voo. Bom, então outro tópico que eu gostaria de comentar aqui em relação aos meios de análise. Então, como que o profissional de mecânica de voo realiza suas análises, né? Então, a gente pode utilizar os dados de túnel CFD diretamente, né? Mesmo sem ter um modelo, é possível inferir diversos aspectos aí do projeto a partir desses dados, né? Dados e análises. Além disso, a gente pode utilizar a simulação offline aqui, que seria a simulação em tempo não real, né? Então, simulação que depende do quanto que você tem de hardware, né? Da capacidade da sua máquina. E além disso, a gente tem o simulador, que a gente tem a interface aí tanto da aeronave, dos comandos de voo e interfaces gráficas com o piloto, né? Como que o piloto interage, né, com a máquina. Além disso, a gente tem os ensaios em voo, que a gente pode dividir aí as fontes de dados aí primariamente aí na telemetria, que é aqueles dados que a gente vai observar em tempo real, né? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre telemetria daqui a pouco. E além disso, a principal fonte, né? Então a telemetria ela está mais voltada aí a garantir a segurança dos ensaios em voo e que eles ocorram da forma planejada. E aí a parte de análises profundas aí a gente vai fazer depois com os dados gravados, né, as análises mais detalhadas. E aí a última forma aqui de meios de análise é o DVDR, né, que é quando a gente trata da frota, é o Digital Voice and Data Recorder, né? Algumas nomenclaturas chamam também de FDR, né, Flight Data Recorder, que é os dados de voo onde são gravados, né, a famosa caixa preta, né? Então, quando a gente tem algum reporte operacional, mesmo que não seja um acidente, algo que demande uma análise da dinâmica de voo, em relação à qualidade de voo, a gente pode utilizar essa fonte de dados aqui. Então, alguns exemplos de análise. Então, quando a gente tem um modelo offline, a gente pode utilizar esse modelo para a gente inferir aqui, por exemplo, a estabilidade aqui do longitudinal da aeronave. Esse é o nosso dados aqui do nosso modelo de aeronave comercial aqui do portal de engenharia aeronáutica, o CRM-PEA. Então, como que a estabilidade e a resposta, né, dessa aeronave varia quando a gente varia o CG aqui, né, indo de 15% até 45%, né? Então, como comentei, né, os simuladores de voo, aqui é um Full Flight Simulator da Azul, então um modelo aqui da Embraer. Então a gente pode ver aqui é um simulador de base móvel, né? Então a gente tem alguns mecanismos aqui
que provém o movimento do avião de acordo com o movimento que o piloto está comandando ou a atmosfera está impondo ali a aeronave. E aqui a gente pode ver o cockpit, né? Então esse aqui é um modelo, é um simulador de treinamento. Então um simulador bem completo, ele reproduz fielmente toda a cabine do piloto. E a gente pode ver uma outra área aqui do simulador em que a gente tem informações aqui para que o engenheiro de ensaio, né, possa mudar as condições de voo e monitorar alguns parâmetros durante a simulação. Então, como a gente comentou também, os ensaios em voo. Então aqui a gente tem alguns exemplos aí de ensaios da Gulfstream aqui com nose boom, né? Então, típico sistema anemométrico aqui de ensaios em voo, né? Então dá para perceber que essa aeronave ainda está nesse momento aqui estava realizando ensaios. A gente tem um ensaio aqui de VMU no Embraer 195E2. E temos aqui também uma foto aqui de uma telemetria da Airbus. Então vamos assistir agora esse vídeo, onde a gente vai poder ver um pouco mais aqui dessa parte mais final aí do desenvolvimento de produto que a gente comentou, que é a parte dos ensaios em voo e telemetria. Bom, pessoal, então vamos ver aqui um vídeo sobre telemetria aqui da Bombardier no desenvolvimento aí do CS100. Vídeo bastante interessante. A gente vai conseguir pontuar alguns tópicos bem importantes aqui. Então, ele está apresentando aí as antenas, né, para capturar os dados diretamente do voo, né? Uma parte bastante importante aí dos ensaios, né? Você garantir que você consegue capturar essas informações, né, na taxa que você precisa, com um atraso razoável aí para você conseguir tomar a decisão, né? E aqui ele está mostrando a telemetria, né? Então as pessoas, os engenheiros envolvidos, né, toda a equipe envolvida, elas utilizam essas informações em tempo real, né, para monitorar a aeronave e garantir aí a segurança dos ensaios e que também os ensaios sejam executados da forma prevista, né? Então aqui ele mostra uma outra parte aí dos ensaios, são as estações dentro da aeronave, né? São estações dedicadas aí aos engenheiros de ensaio, né? Agora ele está comentando aí sobre um dia típico aí de ensaio, né? Então acontece a preparação aí da aeronave, começa no dia anterior, né? Para que no dia seguinte, o dia do ensaio, a aeronave esteja pronta, né? Então aqui é uma parte bem importante que ele comentou ali o briefing, né, com todos os envolvidos ali no ensaio, né, então pilotos, toda a tripulação, engenheiro de ensaio e a parte responsável aí pelos ensaios, né, seja engenharia aeronáutica, seja sistemas. Once all of the systems have checked out, all of the engineers are happy, then the flight test engineer in charge of the operation comentando aí sobre o início ali, né, primeiras análises de dados ali antes do avião decolar, né? Uma vez que todo mundo concorda ali que a leitura dos parâmetros está ok, inicia-se o voo, né? To make sure that critical data that the engineers need for every second of the flight is uninterrupted.
This would normally seem like an easy job, except Ele that está we have, comentando aí sobre especially o in this trabalho area, dele a aí number of de magnetic posicionar anomalies around us essa which antena prevent maior aí que tracking of capta the os aircraft at dados all direto do times. An voo. operator needs to be vigilant and keeping the antenna pointed where it needs to be in the sky. Eles têm um so that there's problema no bem interruption in the data. específico aí nessa Once the região, aircraft returns home, that's então when eles the real data precisam analysis fazer starts. isso And de it's forma also where the manual. second part of my job begins. Então a segunda parte aí que ele está comentando, além dele posicionar a antena para garantir os dados aí em tempo real para a equipe da telemetria, né, é depois passar esses dados que foram gravados aí internamente na aeronave e disponibilizá-los aí para que todas as pessoas aí que precisam analisar esses dados tenham esses dados disponíveis, né?